Então a minha separação foi um grandíssimo divisor de águas na minha vida com várias coisas, e uma delas foi o meu estilo. Eu recebi uma mensagem de uma de vocês lá no meu Instagram me pedindo uma ajuda com relação a estilo, que aparentemente essa pessoa achava que eu tinha algo a acrescentar sobre esse assunto. Eu já vou deixar claro aqui pra vocês que eu não trabalho com isso, eu não sou consultora de imagem e estilo, nem absolutamente nada disso, mas eu vou dividir com vocês um pouquinho do processo de como foi pra mim ao longo desses últimos 2, 3 anos aí, que teve uma mudança de estilo muito gigante por aqui, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu passei disso aqui pra isso aqui, né? Bastante diferença no meu ponto de vista, assim. Tem um vídeo lá do comecinho do canal que eu conversei um pouco com vocês o quanto naquela época eu achava que a gente não deveria julgar as pessoas pelo que elas vestem, né? Continuo achando isso, a gente não precisa julgar as pessoas pelo que elas vestem. Mas o fato é, o que a gente veste comunica alguma coisa, né? Independente do que seja. E aqui a gente tira todas aquelas coisas, né? De julgar uma mulher porque ela usa um decote, julgar uma mulher porque ela usa um shorts curto. Não tem nada a ver com isso que eu tô falando. Eu tô falando mesmo de estilo, né? Isso aqui que vocês estão vendo comunica alguma coisa pra você aí. E além disso, pra mim é muito importante que eu olhe no espelho e que eu goste do que eu tô vendo. Não sei como é aí na sua casa, mas aqui na minha casa tem espelho, tem vidros, né? Tem coisas que refletem a nossa imagem o tempo todo, né? E agora a gente tá vivendo de videochamada, então a gente fica se vendo o tempo todo. Então pra mim tem sido muito importante, tanto pra minha autoestima, quanto pro desenrolar do meu dia a dia, que eu me veja no espelho e eu goste da imagem do que eu tô vendo, que eu olhe pra essa imagem e que essa imagem represente o que eu quero, né? Represente o que eu sinto, represente o que tá dentro de mim. Então, pra mim, se vestir nesses últimos anos tem sido muito sobre isso, tem sido muito sobre eu conseguir colocar pra fora, eu conseguir mostrar pra você, eu conseguir comunicar pro mundo o que tá dentro de mim. E aí, eu queria dividir com vocês algumas coisas que aconteceram aqui, que me ajudaram muito nesse processo, coisas que impactaram esse processo e que talvez faça algum sentido aí pra você. Então, a primeira coisa que ocasionou uma mudança muito drástica pra mim de estilo foi a minha separação. Eu acredito que isso aconteça com muitas situações diferentes, então gravidez, mudança de trabalho, mudança de cidade, tudo que impacta muito na nossa vida e que naturalmente impacta muito em quem a gente é, né? Impacta muito na percepção do nosso interno mesmo. Então a minha separação foi um grandíssimo divisor de águas na minha vida com várias coisas e uma delas foi o meu estilo. Logo depois da minha separação eu passei muitos meses sem conseguir entender direito quem era eu dentro de uma roupa, assim, eu olhava pro meu armário inteiro e parecia que nada que tinha no meu armário me representava de fato. Então eu não conseguia colocar uma roupa e me olhar no espelho e falar, caraca, olha, isso sou eu. Mesmo porque naquele momento eu não sabia direito quem era eu, né? Eu tava muito confusa. Quem já passou por esse processo sabe como é um processo doloroso. Esse é um tipo de processo que a gente fica muito fechado, é um processo muito solitário. Então eu acho muito difícil, durante esse processo, como em vários outros como esses que eu citei aqui, a gente conseguir de fato colocar pra fora aquilo que a gente é, porque a gente nem sabe direito quem a gente é. A segunda coisa que eu acredito que seja muito importante é a gente entender o que a gente quer comunicar. Então você precisa entender o que você quer passar pras pessoas. Se você quer passar uma imagem de uma pessoa poderosa, se você quer passar uma imagem de uma pessoa mais descolada, você precisa entender o que você quer comunicar, o que essa roupa vai falar sobre a sua personalidade. E enquanto a gente não entende muito bem quem é a gente não consegue entender muito bem o que a gente quer comunicar. Uma coisa que eu acho importante é a gente não usar a roupa como uma armadura, tipo pra se esconder, e não que seja se esconder do corpo, né? Não nesse sentido, mas esconder o que a gente é de fato, né? Então, tudo que eu tô falando aqui não tem a ver necessariamente com o nosso corpo, tem a ver com quem a gente é, com a nossa personalidade. Não é legal você usar a tua roupa pra você criar uma armadura e montar uma persona que não é você, mas que todos esses estilos que você vai transitar represente todas as suas personas. Uma coisa que eu acho que as pessoas se confundem muito é que quando a gente meio que define um estilo pra gente, parece que a gente precisa ter uma coisa só e seguir ela. E na verdade não é bem assim, né? Eu acho que tem dia que a gente acorda e a gente quer estar mais moleca, tem dia que a gente acorda e a gente quer estar mais uma mulher de negócios, então a gente transita por essas coisas tanto no nosso humor, quanto nas nossas atividades do dia a dia, nas funções que a gente cumpre, né? Como às vezes namorada, esposa, como mãe, como filha, como profissional. Então a gente transita por essas coisas e o nosso estilo também transita com a gente. Então a gente não precisa ficar muito com essa coisa fechada na cabeça de que a gente precisa ter um estilo só. Então pra gente conseguir entender isso, eu acho que a gente pode se fazer algumas perguntas, tipo, como eu quero que as pessoas me vejam? Quais são as impressões que eu quero passar? Como eu quero me sentir dentro dessas roupas? E talvez se a gente começar a responder essas perguntas, isso possa ajudar um pouquinho a gente a entender o que vai fazer sentido da gente vestir. E aí logo depois que a
me separei, aconteceu uma coisa muito legal, que a Carol, que é uma amigona minha hoje, entrou em contato comigo pelo meu Instagram e ela me ofereceu fazer um serviço de coloração pessoal. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, a gente tem um vídeo muito legal aqui no canal, que foi a gente mostrando o processo de fazer a minha coloração pessoal, que foi quando eu conheci a Carol, e com toda certeza a coloração pessoal foi um divisor gigantesco pra mim nessa minha ideia de como me vestir. Porque eu era aquela pessoa que transitava entre os 50 tons de cinza ou 50 tons de estampas fofas em vestidos frufruzinhos. E eu tinha muita dificuldade de arriscar em usar cores. E quando a gente fez a minha coloração pessoal, a gente viu que a minha cartela de cores era uma cartela super colorida. Se você quiser digitar aí no Google, ela chama Inverno Brilhante. É uma cartela de cores que tem muita cor e as cores são muito vibrantes. E foi muito legal descobrir isso, porque eu acho que a minha personalidade tem muito a ver com cores também. Eu acho que isso é uma coisa que me representa muito. E foi a partir daí que eu comecei a arriscar algumas coisas diferentes. A misturar mais cores diferentes, que normalmente com vermelho eu só me sentiria confortável de usar com uma roupa preta. E, né, aquela coisa que a gente tem de usar as cores neutras pra ajudar a gente. Então eu comecei a tentar arriscar um pouco mais. A quarta coisa que eu fiz foi tentar arriscar peças novas. E aí como é que foi que eu fiz isso? Quando eu senti a necessidade de comprar roupa, eu ia nas lojas, né, quando a gente ainda podia ir em lojas experimentar roupas, eu ia nas lojas e eu passava muito tempo dentro do provador. Eu passava um tempão dentro do provador experimentando roupas diferentes, escolhendo roupas, né, que eu nunca teria escolhido antes. E o que foi legal nesse processo é que muitas dessas roupas fizeram sentido. Então muitas das roupas que eu olhava no cabide e falava, cara, isso não tem nada a ver comigo, eu ia lá, provava e fazia muito sentido. Óbvio que muitas peças também não deram certo. É um processo que eu acho que a gente precisa ter bastante paciência, é um processo que a gente precisa estar com disponibilidade interna pra passar, porque é um saco. Eu, pelo menos, não gosto de ficar experimentando muita roupa. Eu acho esse processo chato, eu não curto muito essa coisa de loja provador, eu acho quente, eu acho desgastante, eu não gosto. Mas como se tratava de um processo meio que de autoconhecimento, de me descobrir, de descobrir um outro pedacinho de mim, foi um processo muito legal. E aí eu passava várias horas dentro do provador, olhando a roupa, imaginando com peças que eu já tinha em casa, se essas peças iam funcionar ou não. E aí eu conseguia fazer algumas compras mais inteligentes. Nem todas essas compras deram certo, porque às vezes ela funcionou por um período. Eu acho que logo depois que eu me separei, eu passei por um período de transição com relação às minhas roupas. Então eu acabei comprando algumas roupas que nem todas elas fizeram sentido, tipo, depois de um ano, né? Mas elas foram importantes pra aquele processo, pra eu me entender. Porque é isso, né? Como eu ainda não tinha entendido 100% o que eu era, eu não tinha como refletir isso 100% nas minhas roupas também. O último item, que é um item muito importante, é a gente, de fato, entender o que falta no nosso guarda-roupa. O que acontece muitas vezes? A gente olha pro nosso armário e a gente tem aquela sensação que a gente não tem roupa nenhuma, que falta muita coisa, mesmo que a gente tenha lá 200 peças penduradas e que a gente não consegue usar elas. Às vezes o que acontece é que você precisa de algumas peças bem chaves, que às vezes com uma ou duas peças desse tipo, você consegue multiplicar a quantidade de looks que você tem no seu armário. Então eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu recentemente comigo, que eu tava nessa fase de olhar pro meu armário e falar, cara, eu não tenho nada pra vestir, sendo que eu acho que eu tenho um armário inteligente, mas eu tava com essa sensação de não ter nada pra vestir. E como eu não gosto de fazer nada por impulso, né, sair só comprando sem saber exatamente o que eu preciso, porque normalmente quando a gente sai pra comprar por impulso, o que acontece é que a gente compra muito mais do mesmo. A gente compra peças iguais às que a gente já tem. E aí essa sensação que você tem de estar sem roupa, você vai continuar com essa sensação. Porque você só vai ter aquela blusinha que você já tinha branca, talvez rosa, e era isso, não vai te dar uma sensação de multiplicar os looks. Então eu passei várias semanas olhando meu armário, tentando entender o que me incomoda, onde eu não me encontro. E aí eu entendi que o que tava faltando dentro do meu armário eram calças coloridas. Porque eu tô num momento que eu não tô conseguindo mais usar roupa preta e nem roupas muito neutras, assim. Eu tô precisando, assim, me expressar com muita cor. Então se eu coloco uma calça preta com essa blusa, por mais que essa blusa seja linda, vermelha, né, chamativa e tarará, eu não sinto que eu tô comunicando o que eu sou, eu não consigo sentir que aquilo me representa. Então essa ficha caiu pra mim e demorou muito pra ela cair, assim, eu passei dias olhando meu armário, eu passei dias tentando entender. E aí, quando eu entendi isso, eu fui lá e comprei duas calças, uma calça rosa maravilhosa e uma calça verde também maravilhosa. Essas duas calças eu comprei na Renner. E uma coisa que é muito legal da Renner é que eles têm algumas linhas, né, algumas roupas que eles têm, que tem uma pegada sustentável, de ser uma origem, né, da matéria-prima, uma origem sustentável. Gosto da qualidade das roupas deles também. E foi muito legal porque desde que eu comprei essas duas peças, parece que meu armário se renovou completamente. Parece que eu tenho um guarda-roupa novo. Tinham várias peças que eu achei que eu precisava doar porque eu não consegui usar
usar elas de jeito nenhum, e quando eu fui perceber é só porque eu não tinha uma peça que combinasse com ela. Então várias peças que eu tenho hoje no meu armário voltaram a funcionar pra mim depois de muito tempo que eu não consegui usar elas. Então eu acho que esse passo é um passo super importante, que você precisa fazer ele com bastante calma, bastante atenção, ficar se analisando, ficar olhando pra tentar entender, demora, não é rápido. E aí uma coisa que eu fiz também foi tentar buscar inspirações. Então eu acho que talvez esse de fato seria o último passo. A gente buscar inspirações dentro daquilo que a gente começou a entender que já funciona pra gente. Então eu fiz um board no Pinterest com várias combinações de looks bem coloridos, e dentro desse processo eu também entendi que eu gosto de roupas de cores únicas, tá vendo? É uma cor só, não tem estampa, não tem listra. Eu tenho algumas coisas estampadas, eu tenho algumas camisas estampadas bem bonitas. Normalmente todas as minhas roupas elas são de uma cor única. E eu entendi que isso funciona pra mim. Eu gosto desse look assim chapadão, sabe? Ou um look inteiro só de uma cor. Eu tinha um sonho de ter um look só de uma cor, que eu acho a coisa mais linda. E aí quando eu comprei essa calça rosa, eu comprei junto uma camisa rosa que ficou maravilhoso. Então eu acho que essa coisa da gente buscar as inspirações, por mais que a gente não tenha as mesmas peças, e por mais que eu acho que às vezes ter um board no Pinterest pode te deixar um pouco iludida de que você vai conseguir montar aqueles looks tão estilosos, tão maravilhosos, eu não uso os boards do Pinterest tão literalmente assim. Eu uso bem pra me inspirar. Então entender, eu consigo combinar uma calça azul com uma blusa laranja, eu consigo combinar uma blusa vermelha com uma calça rosa. Então eu uso mais nesse sentido, sabe? Adaptando pro que faz sentido pra mim. E eu acho que essas 6 dicas foram mais ou menos o que aconteceu comigo, como vocês puderam ver aí, né, nessas 2 fotos de novo que eu vou botar aqui. Eu mudei muito de uma foto pra outra, né, de um estilo pro outro. Eu hoje já praticamente não tenho vestido no meu armário porque eu sinto que isso não faz sentido pra mim. Eu tenho uma saia ou outra e eu não consigo usar, ainda preciso entender como que elas podem fazer parte dos meus looks, assim, dentro dessa nova comunicação que eu quero passar. Mas ao mesmo tempo eu tô curtindo muito esse momento de me entender dentro dessas cores. Eu tô achando muito legal, eu acho que faz muito sentido, e eu acho muito legal que vocês aí estão percebendo isso também. Muitas pessoas já vieram conversar sobre isso comigo, e é muito legal perceber o quanto de fato isso comunica alguma coisa. Então isso é muito, muito, muito legal. É a prova viva de que isso realmente funciona. Então eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. Se você tiver alguma outra dica pra compartilhar, conta aqui nos comentários. E eu vou te deixar esse perfil aí da Carol pra você acompanhar. A Carol é uma pessoa maravilhosa, que eu já fiz 2 consultorias com ela. Eu fiz a coloração pessoal e eu fiz também uma montagem de looks. Ela me ajudou com as roupas que eu já tinha no meu armário a montar vários looks, que a gente fez um vídeo aqui pro canal também. Esse processo da montagem de looks com a Carol foi uma das coisas que me ajudou a sair um pouco fora da caixa com as peças que eu tinha, sair um pouco fora do óbvio. Então se você pode investir nisso, invista, porque é um investimento em você, e isso é muito importante pra esse nosso processo, né, de conseguir botar pra fora o que tem aqui dentro. E se você gostou desse nosso vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Vamos lá, tá um calor do cacete, eu espero chegar até o final deste vídeo. Vamos lá, chofana. Meu Deus, a gente vai ter muito bigode de suor. Tá, será que tá focado?